Olá, queridos inscritos ou simpatizantes do canal da Igreja Virtual Amor e Fé. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês mais uma vez para preambular hoje a quarta parte do estudo da Epístola aos Gálatas, realizado pelo meu pai na fé, o Bispo Renato Suete, né? Então, assistamos com atenção, porque este estudo tem sido muito relevante e interessante para todos os filhos de Deus, com certeza. Já postamos a parte 1, a segunda, a terceira, que foi ontem. Está no nosso canal, disponível para todos vocês. E hoje será a quarta parte, tá? O estudo, além de elucidante para os filhos de Deus e para quem desconhece até mesmo a graça de Deus, tem sido muito aclarador, até em razão da peculiaridade, né, do nosso amável bispo, que possui, né, características próprias de ser didático, de ser bem simples nas explicações, entretanto que faz tudo com muito afinco, que expõe com muito afinco as suas mensagens, os estudos quais ele se propõe a fazer, e é isto que nos envolve, porque é de pessoas assim que a humanidade precisa. É de pessoas assim que a humanidade precisa. Pena que tanta gente desprezou, né, este homem na época do seu ministério, ali na rua João Vicente, né, no bairro de Madureira, e que hoje sente falta, mas não deram valor. Entretanto, estamos seguindo em frente, estamos juntos, para que vocês possam então assistirem, refletirem e compreenderem a missão do apóstolo Paulo, que foi de antemão escolhido, predestinado, na verdade, por Deus, desde antes da fundação do mundo, para divulgar, promulgar a graça de Deus ao povo gentio. E quem é o povo gentio? Somos, por exemplo, nós, brasileiros, e à época dele, outros, né, que existiam, outros impérios, como de Roma e Grécia, né? A Grécia Antiga, enfim. Então é um estudo muito interessante, tá bom? É importantíssimo lembrar que vocês têm que assistir, e é só entrar no nosso canal, porque está lá disponível a primeira parte do estudo, porque ele é, como o Bispo Renato Suete diz, uma base para que todos possam ter uma compreensão melhor das mensagens, dos estudos subsequentes, quais nós estamos concluindo, né? Caminhando com eles. É isto. Já falei demais. Vamos à quarta parte do estudo da Epístola aos Gálatas, realizado pelo meu pai na fé, como eu disse, com muito orgulho e honra, o Bispo Renato Suete. Até breve! Olá, amigos, tudo bem? É bom estarmos juntos, é bom estar com você. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Agora, parte 4. Vamos ao capítulo 1, a partir do versículo 18. Uma vez que Paulo fala que é um outro evangelho perigosíssimo, que não é outro, é um evangelho falso, que não é verdadeiro, falso evangelho de Cristo, que mistura lei com obra, já falamos sobre isso.
falamos de outras coisas importantíssimas que estão, respectivamente, na parte 1 desta mensagem, na parte 2 e na 3. Esta é a quarta parte, na versão atualizada do nosso estudo em 2019. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo possa falar aos corações de todos nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria de colocar uma coisa para você. Tudo que a gente faz deve ter um objetivo de edificação. O porquê desses estudos? Nós vemos que muitas pessoas elas estão vivendo o cristianismo do outro evangelho. Até Paulo fala aqui. Viver no cristianismo de outro evangelho é você viver no cristianismo que quer misturar a justificação pela fé com a justificação por obras da lei, o que é absolutamente inconcebível, é algo incoerente, inexistente e absurdo. O evangelho de Jesus Cristo diz que nós somos salvos pela fé, pela graça. Eu creio em Jesus, meus pecados foram imputados nele. Se eu erro, eu me arrependo, peço perdão, imediatamente o sangue do Senhor Jesus me purifica e me justifica ali imediatamente. Pois quando Jesus sobe, ascende, segundo Hebreus capítulo 1, verso 3, ele já começa a purificação dos nossos pecados. Ele não começou a fazer purificação dos nossos pecados em uma determinada época. E hoje estaria fazendo juízo investigativo. Se você crê nesta teoria, nem vou dizer doutrina, de juízo investigativo, que a partir de 1844, que Jesus começou a fazer um tal juízo investigativo, você vai ser um crente triste. Porque você vai achar que seu nome pode estar passando a qualquer momento lá no livro que Jesus vai observar. E se você não tiver um pecado porventura que você esqueceu de pedir perdão a Deus, você já perderá a salvação. Isto leva à loucura, isto leva a problemas psicológicos, a tristeza, a depressão, dúvidas quanto à salvação. Falando isso e outras coisas mais. Porque o crente ele tem que ter certeza da salvação, uma vez que ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele tem a Deus como seu primeiro e único. E ama o seu semelhante como a si mesmo. Quer dizer, não é por estas coisas que ele é salvo, não. Ele é salvo somente pela fé. Por crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que morreu na cruz por ele. Aí o crente já é salvo e pode viver feliz. Mesmo de acontecer de uma vez ou outra, você querer fazer o bem e acabar fazendo o mal, o que é inevitável, segundo Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Ele diz, às vezes, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. E quando eu quero, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Miserável homem que sou, disse Paulo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pela sua graça nos salva e garante a nossa salvação. É uma salvação garantida pela minha fé em Jesus. Então eu posso viver tranquilamente, eu posso sorrir, eu posso brincar, eu posso ser feliz. Eu não tenho que estar preso a nenhum legalismo, a nenhum mandamento de homens para ser salvo. E nem ter medo de homem algum e de doutrinas de homens e mandamentos e regras de homens. Absolutamente. Eu sou salvo em Cristo Jesus, vou respeitar e amar ao meu irmão e tenho ao meu Deus como primeiro em todas as coisas. Aí você fica tranquilo. Muitas pessoas estão doentes, enfermas, porque estão debaixo do jugo de doutrinas de homens. Então o objetivo destes vídeos, destes estudos, é livrar você, é libertar você e fazer você usufruir dos benefícios da salvação já agora. Não é viver uma vida que triste, amargurada, esperar morrer para depois ficar alegre na nova terra. Não, já agora nós desfrutamos dos bens vindouros. Isso está na Bíblia. Senão não há tanta razão de você ser um crente, um cristão. E mais, ter a preocupação e ocupação de levar aos outros irmãos também esta liberdade em Cristo Jesus, que não é libertinagem, mas é a liberdade de sorrir, de ser, de viver, de alegrar-se, isento, livre e liberto de mandamentos dos homens. Esta questão é que estava aqui
Paulo estava, de certa maneira, bravo com os Gálatas, dizendo: por favor, vocês começaram tão bem no Evangelho de Cristo e agora estão passando para o Evangelho de obras. Que o Evangelho é esse? Não existe este Evangelho. Não é outro, ele disse, não há outro Evangelho. E se há alguém que prega outro Evangelho, que diz que vocês têm que obedecer leis para serem salvos, este seja anátema. Palavra de Paulo em Gálatas. Volto a repetir. Vejam a parte 1 deste estudo, a 2 e a 3. Esta é a quarta. Então Paulo diz no versículo 18, depois que ele diz que recebeu o Evangelho de Jesus e não foi dar satisfação a homem algum, ele diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas é Pedro. E permaneci com ele 15 dias. Quer dizer, depois que Jesus revelou a Paulo o Evangelho da graça. E não via outros dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Ele disse que não deu satisfação a ninguém. Quando Jesus revelou a ele a salvação pela graça, ele não foi perguntar a ninguém se estava certo ou errado, se o próprio Jesus revelou. Se Jesus lhe revelar através desta mensagem, através de uma leitura bíblica, o Evangelho da graça, que você é salvo pela graça, você não tem que pedir satisfação a ninguém. Nem perguntar o que você acha. Se Jesus já disse para você, e você tem certeza que é algo que vem do Espírito Santo, libertando você da maldição da lei para a graça, então, querido, você não tem que dar satisfação a ninguém. Foi o que Paulo fez. Depois ele disse: e depois fui para regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, porque Paulo perseguia os cristãos, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Entrando agora no capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, Paulo contando aqui a sua caminhada. Subi outra vez a Jerusalém. Já vimos isso lá quando lemos Atos. Paulo foi 2 vezes a Jerusalém. Com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Evangelho da graça, para nós, gentios. Mas, em particular, os que pareciam ser de maior influência, para, de algum modo, não ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que era grego e andava com ele, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque haviam pessoas que eram tão da lei que elas achavam que você tinha que circuncidar, guardar a lei dos judeus, depois crer em Jesus para ser salvo. Mas Paulo falou, assim mesmo, não constrangeram a Tito a que se circuncidasse, que sendo Tito grego e não judeu. E isto, olha o que ele diz, o verso 4. Por causa dos falsos irmãos. Isso é que mais tem em pessoas que querem guardar a lei. São falsos irmãos, Paulo fala aqui. Falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. A pessoa que vive debaixo da lei, quando vê você feliz, alegre, vivendo debaixo da graça de Jesus, ela fica irritada. Como diz aquele ditado da música, alegria alheia incomoda. Alegria para o legalista é uma coisa ruim, o incomoda. E ele vai lhe constranger e dizer: que é isso? Você, um cristão, não poderia brincar assim? Você, um cristão, não poderia estar tão alegre? Você, sendo cristão, deveria estar guardando isso, aquilo, e babá, para levar você à escravidão. Saia disto. Evite estes falsos irmãos, porque são pessoas que não são salvas, não têm certeza da salvação, mas são o joio para atrapalhar aqueles que estão querendo ser libertos através da poderosa graça de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui que eles queriam reduzir eles à escravidão, eram os legalistas, aos quais, olha o que Paulo diz, capítulo 2, verso 5, marque isso na sua Bíblia, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo disse: nem por uma hora me submeti a estes legalistas. Quando eles vieram com suas leis, com seus mandamentos de legalismo, disso, aquilo, e que não pode, e babá, nem por uma hora eu me submeti a eles, para não perverter o Evangelho da graça de Deus que a mim me foi confiado. Paulo nem por uma hora ficou com os falsos irmãos. E você que fica aí horas e mais horas com falsos irmãos.
com pessoas hipócritas, que você sabe que são hipócritas, que falam uma coisa, mas não vivem aquilo que falam, que querem se dizer grandes guardadores da lei, e santos e santificados, e na verdade você sabe que são pessoas que não vivem assim. Porém, elas oprimem a você, entristecem a você. Paulo diz que nem por uma hora ele se submetia a ficar com estas pessoas. E ele disse, vou ler de novo, capítulo 2, verso 5 aos Gálatas, aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, está falando dos apóstolos, Cristo, os quais tinha sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, estes, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me foi confiado, quer dizer, para os incircuncisos, para os gentios, nós brasileiros, queridos, somos gentios, não temos que estar aqui na observância de leis. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É óbvio que uma pessoa que é salva, ela pensa assim, ela age assim, mas a salvação é pelos méritos exclusivos de Jesus, pelo que ele fez na cruz, uma vez por todas, não está fazendo. Ele não está completando obra nenhuma, ele completou a obra da nossa salvação na cruz do Calvário. Isso há 2019 anos. Então ele disse, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me foram confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, também operou em mim. E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, aqueles que eram considerados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, ou seja, que não deixassem as pessoas passando fome nem necessidade. E isto é uma obra que a igreja precisa fazer. Ver se há um irmão que está necessitado e ajudá-lo. Como também aquilo que nós vimos no outro estudo, o sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Só isso foi recomendado pela igreja para os gentios, nada mais. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, é o que também me esforcei por fazer. Aí ele vai falar agora, no meio do capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, o problema que ele teve com Pedro. Olha, quando porém Cefas, que é Pedro, viu gente, veio a Antioquia resistir-lhe face a face. Ele encarou Pedro. Paulo encarou Pedro. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim e veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele falou-se para Pedro, se você, rapaz, que é judeu, vive como gentio na liberdade da salvação, pela graça em Cristo, por que está obrigando os gentios a viverem como judeus, na escravidão da lei? Ele falou isso na cara de Pedro, segundo está escrito na Bíblia. Eu estou lendo Bíblia, Gálatas capítulo 2, verso 14. Sabendo, olha 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, atenção, isso é para sublinhar na sua Bíblia, pois por obras da lei ninguém será justificado. Está aqui, pois por obras da lei, não sei se dá para ver, ninguém, aqui ó, por obras da lei, por obras da lei, ninguém será justificado. Quem será justificado por guardar sábado? Quem será justificado e salvo por guardar isso ou guardar aquilo dos 630 mandamentos lá dos judeus? Ninguém. Ninguém é ninguém. Está escrito aqui na Bíblia.
Aí ele diz, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dá-se ao caso de Cristo ser ministro do pecado? Claro que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo, se você está em Cristo, é nova criatura. Você não vai voltar às obras antigas das trevas. Então ele diz assim, agora atenção para o versículo 19 do capítulo 2 aos Gálatas. Porque Paulo disse, espero que você siga o exemplo de Paulo, eu procuro seguir. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Não é que invalidou a lei, morreu porque não precisa, se eu tenho o Espírito Santo eu vou cumprir a lei. Mas naturalmente, não por força nem por violência. Ele disse, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele disse, para você viver para Deus, tem que morrer para a lei. Ou vive para Deus, ou vive para a lei. Mas a lei não foi dada por Deus? Sim. Até um dado momento, a um povo que estava num êxodo, migrando, saindo do Egito. Então Deus tinha que dar aquelas leis e depois os judeus complementaram com mais 600 leis. Mas agora não, pela graça, o Espírito de Deus mostra dentro de mim aquilo que é conveniente e que não é conveniente. E eu tenho alegria nisso porque isto me garante salvação completa e plena em Cristo Jesus. Se isso não te alegra, querido, eu não sei mais o que pode te alegrar. Vou ler de novo o versículo 19 do capítulo 2 aos Gálatas, Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, não pelas obras, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí no versículo 21 ele arremata o capítulo 2 de maneira espetacular. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou se a salvação é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 21 aos Gálatas. Ele diz, eu não anulo a graça de Deus, pelo contrário, eu a valorizo. E você está anulando ou valorizando? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou se a salvação é pela lei, então Jesus morreu em vão. Capítulo 3 a gente passa na quinta parte do estudo. Simples assim. Paulo diz, se você acha que você é salvo, justificado pela lei, então Jesus morreu em vão para você. Logo você não pode realmente ser salvo, porque você está desfazendo, anulando todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. E por isso você vive uma vida triste, cheio de doenças, complicações e dúvidas e inseguranças. E à noite você não consegue dormir sem saber se está salvo ou perdido. E é isso que eu quero que o Espírito Santo livre você. Você saiba que é pela graça que você é liberto e salvo também. Esta é a obra de Deus em Cristo Jesus, maravilhosa. Evangelho significa boas novas e não mais notícias. Se você vai a uma igreja ali, parece um velório. Como eu já cheguei em lugares, igrejas, que você fala, chama o defunto, porque o velório já está pronto. O clima de tristeza já está aqui. Aquela tristeza, as pessoas ali inseguras, seríssimas, querendo mostrar uma santidade que vai além do normal. Esse tipo de coisa você tem que, por favor, lançar fora da sua vida. Isto não é evangelho, isto não é vida, isto não faz bem à sua família, nem a ninguém. Porque isto cheira a hipocrisia, este excesso de seriedade, este excesso de rigidez, esse excesso de formalismo, esse excesso de liturgia. Jesus é alegria, não é bagunça, nem desordem, nem libertinagem, mas é alegria, é paz, é gozo. Você vê pessoas felizes, conscientes e plenas e certas da sua salvação em Cristo Jesus. Pai amado e querido, abençoa os nossos ouvintes, os que estão assistindo este vídeo, os nossos irmãos que precisam ser libertos para a Tua graça, para que sejam felizes, cristãos felizes. O mundo precisa ver cristãos felizes, pois de cristãos tristes e infelizes, que na verdade não são cristãos, o mundo já está cansado, como também de tantas religiões. Então abençoa este estudo para que seja para a glória do Teu nome, um instrumento usado por Ti.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus o abençoe, querido. Não anule a graça de Deus. Jesus não morreu em vão por você, não é? Então valorize a salvação que Ele lhe deu pelo sangue derramado na cruz por Ele. Salvação completa. Viva na graça de Deus. E conheça a liberdade gloriosa e a alegria gloriosa de viver em Cristo Jesus. Gostaria de pedir a você que vai ver este vídeo no meu canal do YouTube, que você se inscreva e ative aquele sininho. Cada mensagem nova que entrar, você vai ser notificado. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Eu também vou postar este estudo que nós estamos fazendo. Esse é a quarta parte, depois eu vou para a quinta e subsequentemente. Vou postar também na minha página do Facebook, tá bom? Eu sou Renato Suete, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor esteja conosco, e com você e com a sua família. Até a próxima.